seguinte, o presidente Lula vai indicar Jorge Messias para a vaga de Luiz Roberto Barroso. A informação acabou de chegar e é um bastidor exclusivo de Igor Damasceno em tempo real com a gente agora. Ô Igor, boa tarde. Então a confirmação deve sair ainda hoje? Ainda sem previsão, Márcia, mas eu vou explicar para você como é que está essa situação, viu? Boa tarde a você, também ao Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham em tempo real. É uma informação exclusiva, uma fonte minha acaba de confirmar que o presidente Lula está decidido a indicar o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Essa fonte me disse, olha, o presidente já tem 95% de decisão de que Jorge Messias vai ser o indicado dele para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E por que 95%? Porque o presidente ainda precisa fazer uma última reunião. Quem é essa pessoa? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Amanhã, Alcolumbre e Lula devem se encontrar para falar justamente sobre a indicação do ministro Jorge Messias. Hoje de manhã, às 9h30, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto 2 pastores evangélicos e o deputado federal Cezinha da Madureira, que é do PSD de São Paulo. E essa fonte me disse que a principal informação, o principal tema dessa reunião foi justamente essa indicação do ministro Jorge Messias. E por que Lula pediu esse apoio para Cezinha do Madureira? Vou contextualizar essa história para vocês. Olha só, o presidente quer indicar Jorge Messias porque ele é amigo próximo do presidente Lula, um homem de confiança do presidente. Só que, por ser justamente um amigo próximo, o nome de Jorge Messias enfrenta resistência entre os senadores. Eles acreditam que, assim, o Supremo seria mais uma vez acusado de ativismo político. Isso pode deixar a situação do Supremo um pouco complicada, a imagem ainda mais desgastada. Então, muitos senadores preferem que Lula indique Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. É um perfil mais moderado, consegue dialogar mais entre as diferentes ideologias. Então, para pessoas próximas a Lula, o indicado seria Rodrigo Pacheco. Só que Lula bateu o martelo, quer um homem de confiança lá no STF. Como Jorge Messias deve enfrentar resistência, então Lula tem convocado aliados políticos justamente para facilitar a tramitação lá no Senado Federal, que a indicação dele tenha um tom mais suave. E por isso ele convidou Cezinha da Madureira. Cezinha é um parlamentar mais de perfil moderado, consegue dialogar com a oposição e tem uma proximidade com Lula. Vale lembrar que a indicação do presidente vai ser analisada apenas pelo Senado. Deputados não interferem, mas a influência política de determinados deputados pode, então, trazer um resultado positivo para Lula. Então, essa é a informação exclusiva. Lula falou hoje para Cezinha do Madureira que está decidido a indicar Jorge Messias e pediu a influência do parlamentar para que essa indicação seja aprovada dentro do Senado Federal. Inclusive, há pouco, Lula publicou nas redes sociais esse encontro com Cezinha Madureira. Quem estava presente? O presidente Lula, 2 pastores evangélicos, o deputado, a ministra Gleisi Hoffmann e o próprio Jorge Messias participou desse encontro, ou seja, endossando essa tese de que Lula já está decidido pelo advogado-geral da União. Então, só falta esse encontro com Davi Alcolumbre para que Lula oficialize essa indicação. O encontro com Alcolumbre deve acontecer amanhã e a expectativa é que amanhã mesmo o presidente Lula já indique Jorge Messias. Eu perguntei para essa fonte, o presidente já cravou uma data? Ele disse, Igor, não, mas é certo que ele vai indicar Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Então é uma informação exclusiva que a gente traz aqui em tempo real para o nosso público, para o nosso telespectador, de que o presidente não vai cair nesse discurso de que vai endossar o ativismo político no STF, as acusações. Ele vai preferir por alguém da confiança dele, por um amigo de longa data, e vai indicar Jorge Messias para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Márcia, Bruno.
Perfeito, Igor Damasceno trazendo um bastidor exclusivo. Então, até amanhã, o que tudo indica, né? Vai haver essa indicação aí pelo presidente Lula de Jorge Messias. A gente vai continuar acompanhando. Inclusive, vai ser assunto agora para a gente abrir a tela também do nosso comentarista do dia, Luiz Augusto Durso. Bem-vindo, boa tarde, em tempo real aqui com a gente. Qual a sua análise desse nome? A gente já vinha comentando desde ontem que era a principal indicação mesmo entre os cotados ali, e parece que isso vai realmente ser colocado em prática, pelo menos até amanhã, segundo a fonte de Igor Damasceno. Boa tarde, Márcia, Bruno, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Márcia, o nome já era bastante esperado, mas isso não significa que é o melhor nome, isso não significa que Lula acerta na indicação, isso não significa que a esquerda que prega inclusão, o espaço da mulher nos poderes sejam nesses momentos respeitados, não só por ser mulher, mas também por ter características da própria história, da sua situação de ser uma mulher muito, como a Daniela Teixeira, muito estudada, muito preparada, mas Lula escolhe um amigo próximo, um advogado que ele confia, ao invés de dar a oportunidade de uma magistrada que já foi validada como uma excelente ministra, juíza, e escolhe aquele que pode de alguma forma lhe privilegiar no futuro, como tem feito inclusive nas últimas nomeações. O Senado, mesmo tendo a capacidade do veto, normalmente não aplica esse veto, não à toa tem toda essa articulação política prévia para escolher alguém que vai passar. E mais uma vez nós teremos um ministro do Supremo eleito por características paralelas e não características objetivas com relação à competência, à história e se aquela pessoa será ou não um grande ministro ou uma grande ministra. Nós esperávamos de fato que a pressão social de várias associações da própria sociedade civil fizesse Lula nomear Daniela Teixeira ou uma outra mulher que é muito competente. Ele tinha 13 nomes ventilados aí de mulheres muito competentes, que inclusive têm currículos maiores e melhores do que os homens que eram ali, de alguma forma, ofertados nessa lista. Mas, diante dessa notícia, o que tudo leva a crer, é bem provável que isso aconteça, a opção de Lula não vai respeitar tudo isso que eu disse e a expectativa da população. As análises de Luiz Augusto Durso, a gente segue repercutindo ainda, Durso, sobre essa indicação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, que aos 45 anos, se for indicado, ficará até os 75, muitos anos na Suprema Corte. Nome de confiança, esteve em vários cenários, foi consultor jurídico, nome de confiança de Lula, também de Dilma Rousseff, ex-presidente da República. Então, ou seja, ele ficando durante esses anos, nós vamos ver reflexos de uma gestão atual do Supremo Tribunal durante vários anos, ou quando o ministro assume o Supremo, recebe o seu espaço, a toga, ele começa a ter um pensamento individual, um pensamento sozinho, e não reflete aquele que o indicou para a Suprema Corte. Olha, Bruno, esse é o plano ideal. Essa é a expectativa do legislador quando colocou a situação do ministro do Supremo não ser uma figura de carreira e uma situação de nomeação política. Espera-se que o ministro, ao assumir o cargo, tenha absoluta imparcialidade, né? Seja quem for o seu julgado ali, né? E mesmo que ele se sinta não à vontade, né, que ele se sinta de alguma forma coagido, etc., ele deveria se declarar impedido e não julgar. Mas o que a gente tem visto é que isso não ocorre. Pouco importa se o ministro foi ali nomeado pela esquerda ou pela direita, ele se torna, claro, alguém muito grato, alguém que sempre dialoga com aquele ex-presidente ou presidente que o indicou. E isso, lógico, afeta um pouco a parcialidade. Eu não posso dizer que eles se tornam ali um fiel escudeiro ou defensor, mas que isso na prática muda a interpretação de um julgamento que deveria ser absolutamente imparcial, isso é um fato, né? A população tem que de fato assumir que isso é uma realidade. O que a gente tem que fazer, Bruno, daqui para frente? A gente tem que se mobilizar para mudar a lógica da situação onde uma figura atinge o status ou o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mudar a Constituição e deixar que isso não seja mais uma nomeação política para se tornar
uma situação em que alguma figura dentro da magistratura vá galgando os espaços, crescendo profissionalmente a ponto de merecer ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque é o que acontece hoje, Bruno, basta você ter notável saber jurídico, ser próximo à figura que é eleita presidente da República, que você já tem praticamente todos os requisitos para ocupar a cadeira do ministro do Supremo. E isso não faz bem para a democracia.